O nosso Deus é um Deus perdoador, isso todos nós sabemos. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é cheio de compaixão, isso também nós sabemos. Mas o que nós não sabemos muitas vezes é como esse perdão acontece nas nossas vidas. Saber que Deus perdoa, a gente sabe, mas como esse processo acontece em nós? A pergunta, quem sabe, que você tem feito é: será que Deus nos perdoa? Mas a pergunta que eu quero sugerir para nós aqui é se estamos dispostos a passar pelo processo de perdão de Deus. Existe um processo, Ele declara o seu amor sobre as nossas vidas, mas a gente precisa estar disposto a passar pelo processo. Tem uma personagem bíblica que eu gosto muito, que se chama Pedro. E Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, muito embora ele tivesse declarado na frente de Jesus que jamais o abandonaria. Mas diante da circunstância da prisão de Jesus, a maneira como Jesus estava sozinho, a maneira como ele estava sendo surrado por aqueles religiosos, aquelas pessoas ao seu redor, ele ficou com medo. E ali, Pedro, mais do que negar Jesus, ele frustrou a si mesmo, porque Pedro tinha uma liderança proeminente. Pedro era óbvio que seria um grande líder. Pedro, ele superava os demais. Mas Pedro era muito imaturo. Porque a maturidade, ela não se mede quando alguém faz aquilo que é certo. Maturidade pode ser medida na maneira como nós lidamos com um erro. É quando nós erramos que a gente vê a pessoa que é madura. Ela reconhece, ela encontra esse processo de perdão de Deus, ela se reconcilia com pessoas. Quer ver uma pessoa imatura? É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não consegue enxergar para além de si mesma. Machuca as pessoas, não perde perdão e não busca reconciliação. Pedro, ele depois que Jesus ressuscitou, ele esteve com Pedro na beira do mar. E ali ele caminhou com Pedro na beira da praia e ali Jesus restaurou a sua vida. Um processo de perdão foi instaurado na vida de Pedro, restaurando o propósito. Olha só como é que é esse diálogo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Por 2 vezes, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama, mas a palavra amor, nessas 2 primeiras perguntas, é agape, que é o amor incondicional de Deus, a maneira como só Deus pode nos amar, que nos amou em Cristo Jesus. É um amor elevado, é um amor incondicional, um amor infalível. E aí Pedro responde com um amor filéu, filos, que é um amor fraternal, é um amor humano, amor de amigo. Com esse amor Pedro ama. E aí Jesus termina dizendo: Pedro, você me ama com esse amor filos, como você está falando, esse amor fraternal. Ele diz: Senhor, com esse amor eu amo, com esse amor eu amo. E ali Jesus estava ajudando Pedro a entender uma coisa: se ele quiser ser líder, ele precisa estar submisso a Jesus. Se ele quer ser líder, ele não pode querer ser o melhor nem o maior. Se ele quer ser líder, ele precisa aprender a ser servo. Por isso, Jesus ali mostrou para Pedro que: Pedro, eu não dependo da tua liderança para fazer a minha obra, mas eu quero te usar para a minha obra. Mas a única forma que eu vou te usar é quando você entender que tudo isso não tem a ver contigo, Pedro. Não tem a ver contigo e comigo. Não é pela minha capacidade ou pela sua capacidade, mas é por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas quando a gente o serve.
Por isso a restauração da vida, da liderança, restauração do caráter de Pedro se dá quando Pedro entendeu que não tem a ver com ele, tem a ver com o que Deus está fazendo. E o caminho de Pedro é o caminho do serviço. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva todos os demais. Que Deus nos ajude a caminhar nesses passos que Pedro trilhou, buscando o perdão em Jesus e sendo restaurado na nossa vida e no nosso testemunho como servos do Senhor Jesus nesse mundo. Que Deus te abençoe e te ajude. Amém.